Para fazer o pudim, eu sempre começo untando a forma. Então eu vou colocar aqui 3/4 de xícara de chá de açúcar refinado. Então não dá uma xícara cheia, é 3/4. Mais ou menos assim, um dedo sem açúcar. E junto com o açúcar eu coloco também, o açúcar é o cristal. Esse açúcar cristal é aquele colorido amarelo. Tem que ser da cor amarela. E aqui eu estou usando 1/3 de xícara. Coloco junto com o açúcar refinado. Ainda estou com o fogo desligado. E eu vou adicionar também meia xícara de chá de água. Aí eu dou uma mexida antes de ligar o fogo. Tem que fazer sempre no fogo baixo. E sempre procura fazer numa panela separada da forma que você for fazer o pudim. Porque se você queima o açúcar na forma de pudim que você vai fazer, ele vai ficar com gosto no pudim de queimado. Então sempre faz numa panela separada. Aqui eu estou fazendo numa panela e depois eu vou colocar na forma de pudim. Agora eu vou ligar o fogo e deixar ferver. E sempre você mexe assim para diluir bem o açúcar e também para não grudar no fundo da panela. Em fogo baixo. Então agora eu vou ligar. Eu vou deixar ferver até dar o ponto. Depois que diluiu bem o açúcar, não precisa mais ficar mexendo. Só deixa ele assim fervendo sozinho até dar o ponto. E essa coloração amarela que o açúcar cristal dá, depois a coloração no pudim fica bem bonito. Fica com um aspecto bem bonito. Por isso que eu coloco esse açúcar cristal. Mas vocês podem fazer também como vocês estão acostumados, só com açúcar. Quando estiver nesse ponto assim, com bastante bolha saindo, já está no ponto. Já pode desligar. Quando você coloca assim a colher, ele fica meio melado. Aí já pode desligar e colocar na forma. E tem que colocar rápido, porque quando ele esfria, ele endurece rapidinho. Aí eu coloco assim na forma, minha forma é de teflon. Aí vocês vão espalhando assim na parede para pegar na lateral assim, para untar bem a forma. E vai espalhando assim nas laterais. Se vocês fizerem com açúcar refinado, pode fazer com uma xícara de açúcar refinado e meia de água. Esse mesmo procedimento. Se não quiserem fazer com açúcar cristal, como eu estou fazendo aqui. Aí agora é só colocar nas laterais e distribuir. Depois que eu caramelizei a forma, agora eu vou fazer o pudim. Aí eu pego 2 pães francês. Aqui tem que ser o pão velho mesmo, porque eu vou ter que cortar toda a casca dele. Então ele tem que estar meio durinho, igual o meu aqui. Não pode ser fresco, porque o fresco ele é meio mole, daí é ruim para tirar a casca. Então tem que ser aqueles pão velho mesmo. Aí eu vou tirar todinha a casca. Eu só vou pegar só o miolo de dentro. Essa receita de hoje é a pedido do Gabriel. Então vocês vão cortando assim para tirar toda a casca dele. Aí depois que eu tirei toda a casca do pão, aí vai tirando assim em pedaços. Corta ele assim em pedaços. Quanto menor, melhor. Agora eu vou bater no liquidificador todos os ingredientes. Eu coloco 3 ovos. E aqui eu tenho 7 colheres de sopa de açúcar. Eu vou bater esses 2 ingredientes primeiro.
Aí tem que bater bastante tempo até ele ficar branquinho. Depois que eu bati bastante tempo, ele ficou branquinho assim, eu coloco o leite. Aqui eu vou colocar 500 ml de leite. Eu vou usar também 2 colheres de sopa de maisena. Aí eu dou mais uma batida. Tem que bater bastante tempo. Depois que eu bati o leite, agora eu vou colocar o queijo ralado. Eu tô usando aqui 1 colher de sopa. Mas esse queijo ralado aqui, quem não gostar, não precisa colocar não, é opcional. Eu gosto de colocar porque daí tira um pouco do doce que fica, do pudim. Ele dá uma quebrada no doce. Aí eu coloco 1 colher de sopa de queijo ralado. Mas se vocês não gostarem, não precisa colocar. Mais uma batida. Depois que eu bati o queijo ralado, agora por último eu acrescento o pão. E vou batendo aos poucos. Eu bato e depois eu coloco o restante. Agora que eu já bati bastante tempo, agora eu vou colocar na forma. Ele ficou assim. Tem que bater bastante tempo para ele ficar assim. Agora eu vou colocar na forma. E a forma, depois que o caramelo esfria, ele fica assim. Fica amarelinho assim e fica com esse açúcar meio grosso assim. Ele não fica tão bonito. Mas depois que o pudim ficar pronto, ele dá uma coloração bem bonita. Aí eu coloco aqui. Vocês podem fazer o açúcar caramelizar como vocês estão acostumados também. Só estou mostrando outra forma de fazer. Vocês podem fazer em casa diferente. Agora eu vou levar para cozinhar. Aqui a água eu já coloquei para ferver, já está fervendo. E agora eu vou colocar o pudim por cima. Essa aqui é pronta para fazer pudim, essa forma. E agora eu vou levar para cozinhar. Eu não gosto de falar muito o tempo que tem que ficar, porque vai depender muito do fogão de vocês. Então eu nunca gosto de falar o tempo que tem que ficar no fogo. Mas depois eu mostro para vocês como tem que fazer para tirar o ponto dele. Aí eu deixo tampado assim. E sempre tem que olhar para ver a água se não está secando embaixo. Aqui o pudim já assou. Agora para saber o ponto é só colocar uma faca assim. Se a faca sai limpinha assim, é porque já tá bom. Aí na hora que estiver cozinhando, vocês vão enfiar a faca assim, pra ver se tá no ponto. A faca saiu limpinha, já tá bom. Agora tem que esperar esfriar para poder desenformar. Agora que eu deixei esfriar bastante o pudim, eu vou desenformar. Aí ficou assim o pudim. Fica bem amarelinho por causa do açúcar cristal. Ele fica parecendo um quindim. Porque como eu fiz com o miolo do pão, ele fica bem branco. Então, fazendo com açúcar cristal, ele fica amarelinho. Fica dessa cor assim. Agora eu vou cortar para mostrar a consistência, como ficou por dentro. Agora eu vou cortar para mostrar para vocês como ficou por dentro. Aqui, se vocês quiserem usar o açúcar caramelizado normal mesmo, só o açúcar, sem um açúcar cristal, pode fazer também. Ele vai ficar com outra coloração. Ele vai ficar mais escuro daí.
como ele é feito com pão, ele fica bem mais clarinho, com o miolo do pão. Fica bem mais clarinho. Daí, ele fazendo assim, com açúcar cristal, ele pega uma cor mais bonita. Aí eu coloco bastante caldinho assim. Aí por dentro fica assim. Fica bem macio. Muito gostoso. Uma receita assim que não vai muitos ingredientes, que os ingredientes é os ingredientes que a gente tem em casa, não precisa estar correndo para procurar os ingredientes. É bem fácil de fazer e fica muito gostoso. E bem barato também, bem econômico. Quando você pediu a receita do pudim, eu quis mostrar uma forma assim mais simples para você fazer. Espero que você tenha gostado, Gabriel, e que consiga fazer esse pudim, é muito gostoso. E eu espero que as pessoas também que tenha pedido, fizeram alguns pedidos para mim que eu ainda não atendi, que tenha um pouquinho de compreensão, porque essas receitas que eu faço é tudo para consumo em casa, eu não faço para vender. Então eu tenho que fazer aos poucos, porque para consumir depois leva tempo. Então eu tenho que fazer um pouquinho de cada vez. E eu peço a compreensão de todos ainda, os dos pedidos que eu ainda não consegui atender, mas que com o tempo eu vou conseguir fazer. Espero que todos vocês que assistem também gostam. E até mais.